Você está no Mente Cultural e a notícia que eu trago hoje foi a notícia que saiu no dia 25 de outubro, onde que fala que pela primeira vez há mais mulheres comandando a casa do que como esposas do responsável. Então, pelo censo de 2022 do IBGE, entre as mulheres, 34% eram responsáveis da casa, enquanto que 25% foram apontadas como companheiras. Já em 2010, este dado era o oposto. 23% eram as responsáveis e 30% eram companheiras. Eu trago essa notícia porque nós temos aqui algumas informações, alguns dados que abrem muita possibilidade de questionamento sobre como que a sociedade está caminhando, como que a formação familiar está se dando hoje em dia e também sobre os relacionamentos entre as pessoas. Com este aumento, a fatia de lares comandadas por mulheres cresceu e passou a ser praticamente igual à dos comandados por homens, onde que em 2010 39% dos lares tinham elas como responsáveis, agora são 49%. E os homens que respondiam a 61% agora estão à frente de 51%. Que é interessante também de trazer, que tem um comentário de um especialista, né? Ele é gerente de estimativas e projeções de população do IBGE. Então ele acaba comentando que esse aumento da independência econômica das mulheres, a maior presença no mercado de trabalho e o aumento de renda contribuem para essa questão da identificação como responsáveis da casa. Não discordo, concordo com a posição dele, com certeza essa possibilidade das mulheres estarem tendo a sua independência financeira, poderem estar trabalhando, né, terem isso, primeiro, terem um nível maior de educação, então isso aumenta a possibilidade de ter empregos melhores e, por consequência, de também terem aí o seu dinheiro para poderem seguir com sua vida sem precisar depender dos outros, né? Mas eu acredito, principalmente, que este não é. E aqui também na notícia nós temos o comentário de Março, não vou falar sobre o nome dele, porque não vou saber falar isto, mas ele é gerente de estimativas e projeções de população do IBGE, e ele acaba comentando o seguinte, que o aumento da independência econômica das mulheres, a maior presença no mercado de trabalho e o aumento de renda contribuem para que essa questão de identificação como responsáveis de casa possa estar acontecendo hoje em dia, possa estar aumentando, né? Eu não discordo dele, obviamente, mas também é importante a gente pensar que podem ter vários outros fatores relacionados com isso, né? Mais para baixo também nessa notícia, a gente também tem algumas informações em relação aos estados em que tem um maior número dessas casas onde as mulheres estão comandando, né? Como a gente pode ver aqui nos números, esse crescimento acontece principalmente no Nordeste. Nós também um pouquinho mais para frente da notícia acaba trazendo alguns dados relacionados à questão racial, identificação étnico-racial, né? Então, segundo a notícia, pardos superam brancos como responsáveis pela casa. Isso aqui vai de encontro também com outro dado do IBGE, onde que já atestou que nos últimos anos mais pessoas vêm se autodeclarando como pardos. Eu não vou me atentar a esta questão. Há uma complexidade por trás do conceito de pardo que o que é discutido na academia não entrou muito bem no entendimento da sociedade, então ainda está havendo algumas autodeclarações que não condiz com um conceito sociológico de pardo. Mas isso não vou explicar aqui, vou fazer um outro vídeo explicando melhor sobre os conceitos de pardo, preto e branco, como que essa autodeclaração ela também pode acabar interferindo nos dados sociais do país, mas é importante trazer essa informação específica aqui da notícia que fala que pela primeira vez, os pardos, que dá 43,8%, superaram os brancos, 43,5%.
Uma diferença muito pequena, mas tem. Como os responsáveis pela casa. A mudança acompanha outros dados já revelados pelo censo de 2022, como eu já falei aqui, onde que já foi atestado esse aumento na autodeclaração das pessoas enquanto pardos. Trago aqui também uma outra notícia que é deste ano de 2024, que fala sobre o aumento das mães solo. Isso eu acredito que também é mais um dado, mais uma informação que possa estar relacionado com esse aumento das mulheres sendo comandantes de suas casas. E eu trago aqui também um outro dado que eu acredito que também esteja relacionado com a notícia anterior, que a gente também precisa discutir, pensar um pouco mais sobre isso, né? Principalmente o próprio IBGE, ao analisar esses dados, é levar em consideração o aumento de mães solo no Brasil. Então, segundo essa notícia que saiu este ano, inclusive, o Brasil possui mais de 11 milhões de mães solo. Então, segundo a Fundação Getúlio Vargas, né, mostram que a existência de 11 milhões de mães que criam seus filhos sozinhas no Brasil. Esse número de mães solos cresceu cerca de 17,8% nos últimos 10 anos. E além disso, nós também temos um outro dado aqui importante, onde diz que 72,4% das mães nesta condição vivem só com os filhos, sem ter uma rede de apoio próxima. Então não basta a pessoa estar apenas criando o filho, mas essa mãe solo principalmente está sozinha, não tem uma outra pessoa para ajudar ela, a criar o filho, para ajudar ela no seu dia a dia. Então esta é a principal característica das mães solos, que é a falta de rede de apoio. E entre as mais de 1,7 milhão de mães solos que surgiram na última década, 90% delas são mulheres negras. Então, voltando novamente para a questão da autodeclaração étnico-racial, preciso só trazer uma breve explicação que o pardo e o preto estão dentro do grupo de negros. Então, quando se fala de mulheres negras, nós também podemos estar falando que dentro desse grupo há mulheres pardas e há mulheres pretas, né? Claro que são notícias diferentes, não são feitas pelo mesmo jornal e também não é da mesma época, mas são dados que não estão tão distantes um do outro e que é importante sim a gente estudar, analisar e para ver principalmente a correlação entre essas informações. Eu acredito que é uma informação muito importante da gente analisar, principalmente porque já saiu notícias afirmando principalmente de que há um número crescente de pais não Então, essa notícia eu acredito que traz informações muito interessantes para a gente conseguir pensar um pouquinho mais sobre o caminho que a sociedade está, para onde que a sociedade está se encaminhando, né? Qual é o formato das relações sociais que está ocorrendo hoje em dia e qual será o nosso futuro, né? Já saiu notícias anteriormente afirmando que há um grande aumento nos divórcios, também há um grande aumento na dificuldade de relacionamento entre homens e mulheres, também há um aumento dos homens que não estão colocando os seus nomes na certidão de nascimento dos seus filhos, estão abandonando suas famílias, né? Então, acredito que claro, há uma série de números aí onde que apontam que várias famílias estão se desfazendo, mas a gente também precisa entender quais motivos estão por trás disso, né? O fato de ter mais mulheres comandando a casa não quer dizer que todas elas são sozinhas, mas pode ser a situação onde que elas possuem uma renda maior e estão como chefes da família, né?
Outra informação também que talvez seja interessante aqui da gente pensar é também uma forma da gente estar acordando para o machismo, né? Acordando para relações abusivas, violências dentro de casa e também a evolução da Lei da Maria da Penha, onde que já está possibilitando há muitos anos o divórcio, a separação de alguns casais, né? Então muitas coisas que a gente sabia que era comum dos nossos pais, avós e bisavós viverem dentro dos lares, hoje em dia, a geração de hoje em dia, a sociedade de hoje em dia está aceitando cada vez menos. Então, são várias coisas que a gente precisa levar em consideração. Não quero dizer que uma está mais certa do que a outra, mas enquanto análise sociológica, nós precisamos sempre levar em consideração vários fatores e que a sociedade ela é muito variável, muito complexa e que não há um dado 100% correto sobre para onde que nós vamos. Mas quando nós analisamos sobre essas situações, sobre os dados, principalmente de pesquisas que acabam aparecendo, acabam sendo divulgados, né? Abre bastante precedentes para que a gente consiga fazer uma análise sobre como que as pessoas estão se relacionando, como que está indo para o futuro relacionamento da sociedade e o que nós podemos esperar, principalmente em questão de leis, né? Quais leis que estão sendo feitas que podem beneficiar essas mulheres que estão cada vez mais à frente, comandando suas casas e o número de mães solo vem aumentando cada vez mais. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Não esquece de curtir e compartilhar e, claro, se inscreva no canal para mais vídeos como esse.